Memorial do Cerrado, a vida rural também foi muito bem representada. As fazendas eram geradoras de riqueza e são o berço da nossa cultura que vem do campo. Você vai ver também o quilombo, um local onde viviam os escravos que fugiam, e ainda uma aldeia indígena em tamanho real. O cenário rural também é representado com grande riqueza de detalhes, mostrando a importância econômica na época. Nós temos uma fazenda que representa o ciclo da pecuária extensiva. Então, logo exauriu o ouro em superfície, essa fazenda representa a atividade econômica que as pessoas aqui do Brasil passaram a desenvolver, que foi uma pecuária extensiva no centro-oeste brasileiro. Esta é a Fazenda Baraúnas, modelo idêntico de uma fazenda real com o mesmo nome. Era costume nas fazendas erguer uma capela para orações e celebrar missas em ocasiões especiais. As paredes eram feitas de sapê, os bancos rústicos e uma mesa como altar. Ao lado da capela fica a casa do capataz. Aqui encontramos objetos do uso diário da família. Na cozinha, o fogão a lenha, o monjolo para quebrar o milho, remetem ao modo de vida de nossos avós. Herança que se perdeu com o passar dos anos. Mas aqui essa memória é preservada e repassada para as futuras gerações. No pátio foi instalado o alambique feito de barro para a produção de cachaça, o engenho de moer cana que era movido por bois, a casa da rapadura com grandes tachos e as formas de madeira, e também a casa da farinha. Aqui, por exemplo, a gente vai ter o ralador. Vocês todos têm ralador de verdura em casa, não tem? O primeiro ralador que existiu aqui no Brasil é esse daqui, ó, enorme de jeito manual. Ali se colocava naqueles clavões ou 2 escravos ou então 2 gados. Eles iam girando esse maquinário para que fosse ralada a mandioca ali embaixo. Aquele outro lá de trás é um ralador manual. Ali realmente eram 2 escravos que ralavam a mandioca. A mistura que saía ralada aqui da mandioca era colocada naquela fornalha ali do fundo e era mexido até ela se transformar na farinha de mandioca que a gente tem até hoje. Então aqui era uma das produções da época. E aí a gente tem que se atentar que os principais alimentos do escravo naquele período era a farinha de mandioca e a rapadura. Quando o dono da casa grande era uma pessoa muito boa, deixava o escravo comer o resto dos alimentos dele. Mas quando ele era muito bom, né? Com a sede da fazenda se forma a composição do núcleo da zona rural. Aqui então a gente chega no quilombo. Quem morava aqui eram os quilombolas. Palavra do tupi-guarani que significa aquele que foge, que era justamente o que os escravos faziam. Eles fugiam porque eles eram maltratados na fazenda, como a gente viu lá, não é? Esses escravos vinham da onde? Da África. Lá na África eles eram príncipes e princesas. Mas então uma tribo entrava em guerra com a outra e era capturada, feita de refém, de escravo para eles. E os europeus vendo isso começaram a comprar dessas tribos vencedoras esses escravos que tinham lá e traziam para cá para serem forçados a trabalhar. Só que chegando aqui eles eram, como eu falei, maltratados, mal alimentados. Pensa, você além de ficar afastado da família, vinha para cá sofrer maus tratos e ainda era judiado constantemente. Embora tinha um escravo que tinha vida boa, que era o escravo reprodutor. Era o escravo mais bonitão, mais marombado, que tinha uma dentição mais bonita. Esse aí só tinha uma função lá na fazenda: ter relações com as outras escravas para produzir mais escravozinhos para o dono da fazenda. Esse tinha uma vida boa, né? Mas os demais apanhavam, né? O roteiro termina na aldeia indígena com a etnografia dos índios do Cerrado. As ocas formam círculo e o centro é o local do encontro e realização de todas as atividades da aldeia. E depois de um passeio tão interessante, é fácil perceber a importância desse lugar para as pessoas, independente de idade e do objetivo da visita.
Cada vez que a gente vem, a gente relembra, né, a nossa infância. Com tudo que a gente viu, com os bichos, que naquela época tinha muito no mato, né? E em tudo, os escravos, que naquela época a gente via contar, via e conheceu muito escravo, né? As histórias dos escravos. É um passeio, uma volta ao passado? É uma volta ao passado. O que mais achei de interessante nesse passeio foi visitar a aldeia dos Quilombos, foi visitar lá aquele cabaré que tem lá, de lá daquela casa, viu? Aí descemos, foi ver aquela roda que ralava mandioca, etc, viu? Lá na fazenda? Na fazenda, fizemos aquele passeio na fazenda, aquelas casinhas muito bonitas, feitas de pau a pique, viu? Maçado com barro, viu? E vara, muito enfeitadinha, muito bacana, viu? Depois nós fomos visitar lá embaixo, onde tem aquele mulato em cima o vigia, o sentinela, viu? Aquele ali fica na retaguarda da aldeia, vigiando tudo que ocorre ao redor de si, viu? Pois é, e aí é um passeio que quer voltar de novo? Toda a vida e sempre. Aí descemos mais embaixo, naquela casinha mais embaixo, onde tinha aquele senhor, aquele mulato, encostado, dando com a mão entrada para todo mundo que quisesse entrar, viu? E a esposa dele lá oferecendo café para a turma, né? Quem quisesse tomar café. Então, isso para mim foi as coisas mais importantes que eu achei. A não ser os outros lados que eu não podia, que estava com o pé muito doente, né? Então eu não fui. Viu? Foi legal? Foi legal, foi ótimo. O Memorial do Cerrado é um patrimônio de conhecimento e tradicionalidade do nosso povo. E você não pode ficar sem visitar. É um passeio muito especial para todos, sem importar a idade. E é sempre bom lembrar, temos que conhecer para preservar. O Trilhas do Cerrado fica por aqui. Voltamos no próximo sábado às 9 horas da manhã, aqui na TBC Cultura. Veja também nosso programa na internet. O endereço é YouTube Trilhas do Cerrado TBC. Esperamos você!